Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, antes da gente ler a palavra do Senhor e meditar na palavra que Deus vai estar no nosso coração hoje, eu queria falar para vocês, eu brinquei com os meninos ali que todo mundo tem uma estratégia. A gente sobe aqui, parece que a gente não está nervoso, mas a gente fica e uns contam piada, e eu queria falar algo para vocês que a gente está vivendo aqui. Bom, você sabe, a gente tem um ponte lá embaixo e a gente agora resolveu vender Bíblia. A gente está vendendo algumas Bíblias na Paz Stores. Por quê? Porque a mensagem de hoje tem a ver com o que eu queria falar com vocês sobre linguagem, sobre tradução e sobre transliteração. Já viu quando você vai comprar uma Bíblia, tem lá NAA, tem ARA, tem AC, tem NVT, tem NVI, tem NV. Você fica sem saber qual é a tradução, qual é o jeito que você lê a Bíblia. Nós trouxemos para vender aqui, os jovens, alguns deles têm uma Bíblia aí, algumas têm desenho, para ficar bem legal para os jovens, mas as nossas duas traduções é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, e a NVT, que é a nova versão transformadora. Por que a versão é importante? Eu gosto da A, o Lidinho vai até colocar ali a versão quando a gente for ler aqui, ela é a Almeida. A Almeida, ela é traduzida, porque as outras são transliteradas. Qual que é a diferença? Quando você pega uma palavra tipo love em inglês, quando você traduz para o português, love significa amor. Traduzido, love é amor. Agora, quando você pega uma palavra como ketchup, ela não significa molho de tomate. A gente translitera e a gente sabe o que é. Só de ouvir a palavra. Quer ver uma palavra que a gente usa na Bíblia? Kadosh. A palavra kadosh, traduzida do hebraico, do grego para o português, significa separado. Mas toda vez que a gente vê a transliteração dela, é santo. A gente ouve a palavra kadosh, a gente pensa, é santo. Então, a Almeida antiga, a Almeida mais tradicional, a Almeida feita em 1889, quando a tradução no hebraico, na verdade, na palavra hebraica ou no grego, que está lá na Vulgata, do jeito que a Bíblia foi escrita, diz: ame o seu irmão com todo o seu intestino. Aí você fala, pastor, intestino? Que coisa doida. Porque já viu um filme medieval que quando alguém ele era massacrado, eles cortavam a barriga, pegavam as tripas dele, colocavam um negócio e rodavam para tirar todo o intestino? Porque eles entendiam que os sentimentos estavam na barriga. Por isso que dá um frio na barriga quando a gente vai viajar e fica muito ansioso. A gente vai fazer alguma coisa, dá um frio na barriga. A gente fica com um frio na barriga e os sentimentos eles achavam que estavam ali. Por isso que quando Jesus escreveu, a palavra foi escrita, falou para quem sabia daquele sentimento. Mas quando nós traduzimos para o português, ninguém entendeu o que era isso. E aí o versículo foi: ame o seu irmão com todo o seu coração. E aí a gente entendeu, opa, falando de coração, de sentimento. E aí a nova versão atualizada, a NAA, traz e fala: agora ame o seu irmão com todo o seu entendimento. Puxa, entendimento, entenda como você amar seu irmão, porque amor não é sentimento, amor é atitude. E aí vem a nova versão, a NVI, e falamos seu irmão com toda a sua alma. Porque sentimento não está no coração carnal, não está na cabeça, no coração, o sentimento fica na alma. E aí vem a NVT e vai traduzindo: ame seu irmão demais. Ame demais seu irmão com toda a sua força. E aí vem as linguagens de hoje, aí tem NTH, aí tem um monte. Alguns falam até assim: ame seu irmão pra caramba. Que é uma linguagem meio estranha e a gente não usa. Então, isso é uma diferença. E hoje eu queria ler a Bíblia com vocês. E eu escolhi a NVT. Porque apesar da AA, ou seja, a Almeida Atualizada, ser a minha preferida, eu gosto muito da tradução mais antiga, de ter que correr atrás, olhar a palavra. Eu queria ler com vocês hoje na NTH. E eu queria que vocês ficassem de pé como bom batista que somos, para ler a palavra do Senhor com respeito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, aos Timóteos. Última carta de Paulo, ele escreveu aos Timóteos. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3. Já fala assim: meu Deus. Só o versículo a gente podia ir embora. E eu queria compartilhar hoje com vocês, e eu acho que eu falei com o Wolfgang ali, Juninho. Essa mensagem foi no meu tempo sozinho com Deus. Essa mensagem é para mim, irmãos. E eu queria compartilhar para vocês. Mas Deus não falou nada para vocês, talvez fale agora. Mas foi para mim que Deus falou. Foi no meu tempo sozinho com Deus. E Deus me deu essa palavra e eu queria compartilhar com vocês. Lidinho vai colocar lá, mas vai estar em outra linguagem. Então, se você quiser ouvir essa, talvez você tenha aí a NVT, você vai se identificar. 2 Timóteo 3, verso no versículo 1. Está escrito assim:
Sabe que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombadoras, zombarão de Deus e desobedecerão seus pais e serão ingratos e profanos. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os seus amigos, serão imprudentes e cheios de si, amarão os seus prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, aqueles que infiltram na casa alheia e conquistam confiança das mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca do novo ensino, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm mente depravada e a sua fé não é autêntica. Contudo, não irão longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Fecha a Bíblia, coloca aí no seu banco, ou segure ela e feche seus olhos. Senhor, a Tua palavra por si só, Senhor, ela nos remete à verdade e ela é pura, Senhor, e eficaz. E podemos, Senhor, identificar, Senhor, o Senhor em cada passagem que ela nos fala, Senhor, porque ela é o reflexo do Seu Filho Jesus. E ela queria, Senhor, mostrar para nós a salvação através do Teu Filho, Pai. Senhor, nessa mensagem, fala no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Sabe, queridos, esse capítulo Paulo escreve no final da vida dele. Ele estava preso em Roma. Era a última prisão de Paulo. Paulo estava em Roma e logo depois ele saía dali do cárcere para ser degolado. E Paulo agora começa a ter uma visão do futuro e ele começa a dizer, não para uma cidade, mas para uma igreja, em Timóteo, que hoje representa a gente, cada cristão, cada igreja que está aí por aí. Paulo escreve uma carta e diz, olha galera, nos últimos dias terão tempos difíceis, muito difíceis. E quando a gente ouve isso, a gente sabe que é uma palavra escatológica, uma palavra que vai falar da volta de Jesus e dos fins dos tempos. E quando a gente começa a ouvir, e foi o meu caso, como eu disse para vocês, a mensagem foi para mim, estava no meu tempo sozinho com Deus, e quando eu cheguei, eu tinha feito a leitura, e eu fiquei meditando nisso, e eu comecei logo e rapidamente a identificar, estamos a minutos, a horas, talvez do tempo kairós de Deus, da volta de Jesus. Quando a gente olha aqui, e a gente começa a olhar e fala, estamos a pouco tempo da volta de Jesus, porque ele fala, nos últimos dias teremos tempos difíceis, e logo eu identifiquei, tem tempo difícil igual esse? Quanto tempo difícil que é, tanta dificuldade, tanta luta, tanta perseguição. A gente vai escolher as pessoas, mas elas não podem mudar a nossa história, e a história não muda. Muda talvez a condição financeira, mas a condição psicológica, normativa não muda. E eu fiquei pensando, já está nos fins do tempo. Jesus está falando de algo, Paulo está escrevendo algo que nos últimos dias ele está aí. Foi a primeira identificação que eu fiz. E a segunda eu comecei a identificar um tanto de gente. Confesso que, como um bom julgador que sou, comecei a pensar, eu não sei se eu pensei nos irmãos da igreja não, se pensar eu não vou falar também. Mas pensei num tanto de político, pensei num tanto de gente que era arrogante, presunçoso, que não tinha afeição natural, que eles eram blasfemos, religiosos só na aparência. A Bíblia diz que os homens, eles serão blasfemos, eles não vão obedecer a Deus, nem os pais e mães. Eu fiquei pensando numa galera. Confesso que eu estou lá e falo assim, Deus, vou mandar esse versículo para todo mundo no Instagram. Todo mundo tem que ler esse versículo, pesado. E aí eu comecei a ler e falando, puxa vida, já identifiquei, Jesus está voltando mesmo. Está por aí, porque tudo vivendo aqui esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo de homens sem afeição natural. Sabe o que é perda da afeição natural? Antigamente a gente morria alguém no bairro, a gente ficava triste. Tem um cadáver no bairro, a gente ficava triste. Quem será? A família, quem é a família? Será que ele tinha filho? Hoje a gente vê no Instagram, no Facebook, uma pessoa morta no calçadão da praia, e as pessoas pulam aquele cadáver e vão para a praia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Nós perdemos a afeição natural.
E aí a Bíblia diz que, olha, eles são amantes de si mesmos. Tem um nome para isso: egoísmo. E eu fiquei pensando, não, egoísmo é para quem tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, então não sou egoísta. Eu dou o que eu não tenho. Eu dou um pouquinho que eu tenho e eu não sou egoísta, não. E Deus começou a falar no meu coração, sabe? Quando a gente está passando por uma luta, e que a luta do outro não importa mais para nós, que a gente não está importando com a luta do outro, porque a gente acha que a nossa luta é a maior. Isso é um egoísmo no meu coração. Quando eu penso, não, a minha luta é muito maior do que a do outro, a minha dificuldade é muito maior do que o outro, então eu começo a pensar só em mim mesmo. Eu começo numa metanoia que o mundo está conspirando contra mim, só eu que sou ruim. E eu me fecho dentro de mim. E agora tem um egoísmo dentro de mim, não só porque eu não tenho dinheiro, porque a minha luta, que a minha dificuldade é maior do que qualquer um de vocês. E ninguém está olhando para mim, só eu mesmo. E eu me torno egoísta por causa de um sentimento. Ninguém tem uma luta maior, ninguém passa por dificuldade maior, eu passo. Eu fecho dentro de mim. Eu comecei a pensar sobre isso. E a Bíblia vai decorrendo e falando, eles têm aparência do bem, mas eles amam o que é mal. E eles nunca aprendem. São como mulheres que são levadas pelos seus desejos. Eles ouvem sempre, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. E eu fiquei pensando numa turma, nossa, meu Deus. Então a Bíblia, Paulo vai descrevendo e ele vai e fala, porque um dia, como Janes e Jambres, eles resistiram a Moisés. Mas antes de chegar nessa parte, eu comecei a ler e falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu pensei primeiro no mundo, depois pensei na igreja, porque quando a Bíblia diz, com esse nem sequer andais, se aproxime, se afaste desse. Eu fiquei pensando, não é para o mundo. O mundo, Deus quer que a gente ganhe eles, então Ele está falando de alguém que está pertinho da gente. E aí que eu estava pensando, está pertinho de mim um cara desse aí, um cara tão desse jeito aí. Eu lendo a Bíblia, eu olhei que a Bíblia era o espelho. E quando eu olhei o espelho, eu pensei, nossa, é você. Era eu mesmo. Fiquei pensando, cara, é para mim, Deus. Cadê aqueles irmãos que eu queria apontar? Foi para mim. Sandrão, você precisa mudar, cara. Eu falei, não, cara, não é para mim. Tenho certeza que é para outro. E a Bíblia diz, como James e Jambres resistiram a Moisés, esses homens resistem a Deus. Talvez você só ouviu e só vai ouvir, porque na Bíblia não tem mais o nome desses dois homens, Janes e Jambres. E talvez você vai saber onde ele está escrito, se você tem o costume, como eu gosto, de ler o Talmud. O Talmud é um livro que quando Moisés recebeu de Deus a Torá, recebeu os Pentateucos, os 5 livros, Deus falou com ele tudo que tinha que fazer. E ele recebeu o Pentateuco escrito, mas ele também recebeu as explicações, que foi só para Moisés. Moisés estava lá e Deus começou a contar para ele desde o princípio, desde Gênesis. Ele escreveu, mas Deus falou com ele. E quando chegou na época de construir, ele falou, você vai fazer uma caixinha preta, lá vai ter 5 pergaminhos. E ele deu como fazer, mas para Moisés ele falou, eu estou fazendo essas caixinhas por causa disso. Isso simboliza isso e simboliza aquilo. E Moisés não escreveu na Bíblia porque talvez não teria nem espaço. A gente está aí com uma Bíblia que a gente não consegue ler ela toda no ano. Imagina toda a explicação verbal que Deus fez para Moisés. Eu estava fazendo um exercício hoje pensando, Paulo, apóstolo de Cristo, para ser apóstolo de Cristo tem que ter vivido com Cristo. Paulo vai discutir com João e fala, eu aprendi do Senhor como você também, eu recebi do Senhor como você. E ele fala, eu conheci um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi aos céus e viu coisas inefáveis. Diz historiadores, não a Bíblia, que aqueles 3 dias e meio que ele ficou cego, sem enxergar e orando, ele foi arrebatado e o próprio Jesus falou coisas que ele não conseguia nem falar. E eu fiquei imaginando Moisés 40 dias. O que Deus contou para ele? A Bíblia diz que Deus conversava com Moisés, como qualquer um fala com seu amigo. Imagina Moisés, Deus contando para ele, olha, foi assim, eu estava sobre as águas, e ele perguntando como Deus, e ele registrou, mas ele recebeu outras informações. Quem está entendendo, diga amém. E essas informações não foram para a Bíblia, mas ele começou a passar para Yeshua, Josué, e ele começou a passar para os outros anciões, e foi passando. E quando eles começaram a chegar em alguns lugares para serem presos, como na Babilônia, foi o último, ele falou, eles falaram, vai ficar perdido isso. Uma hora, toda a nossa história, toda a história que Deus falou com Moisés, explicou para ele, vai ficar sumido. Então eles começaram a escrever o Talmud. O Talmud é um livro hebraico que tem todas as anotações das pessoas que ouviram de Moisés, que chegaram, e eles vão se lembrando sempre.
E no Talmud fala quem é Janes e Jambres. Só lá. Talvez você ouve esse nome e pense, eles resistiram a Moisés, deve ser aqueles que estavam lá e falaram: ah, Deus fala com você e Deus fala comigo. Mas Janes e Jambres eram dois mágicos, que quando Moisés foi lá, e eles também conseguiram transformar a água em sangue. Janes e Jambres foram os dois mágicos que conseguiram transformar a vara também em serpente. E eles começaram a resistir a Moisés, fazendo o que Moisés, através de Deus, fazia. E eu fiquei pensando: ah, Deus, agora eu entendi. Não é para mim, é falso profeta. E Deus falou no meu coração: todo mundo que precisa e leva o meu nome, e todo mundo que vai por aí com o símbolo de evangelho, é um profeta da minha vida, é um profeta dessa geração. E às vezes a gente resiste, Sandro, falando comigo, por quê? Porque a gente faz as mesmas coisas que o milagre faz. A gente resiste a Moisés, resiste a Deus como aqueles homens resistiram a Moisés, porque a gente trabalhando, a gente correndo atrás, a gente faz os mesmos milagres. Está acontecendo todo dia. Quando parece que não tem recurso, a gente dá um jeito, e aí está lá o recurso. A gente transforma a água em sangue. Está lá a cobra que você transforma de novo em cajado e vice-versa. Você dá um jeito e está acontecendo na nossa vida. Então a gente não consegue receber a transformação que Jesus estava dizendo. Esses homens precisam ser mudados. E eu comecei a pensar: meu Deus, sou eu esse homem, que de vez em quando a gente fica resistindo a Deus para mudar algo que a gente pensa que pode fazer a hora que quiser. Mudar de vida, parar com o pecado, mudar uma situação, fazer algo que Deus precisava fazer em nós. A gente pensa: eu consigo fazer. E aquele tempo, dentro do meu coração, eu fiquei pensando: Deus, não tem como piorar, mas tinha. Mais abaixo o versículo está dizendo assim: esses homens não irão longe. E eu fiquei pensando: Deus, não é um pecado de humilhação. A gente não está falando de alguém que está fazendo adultério, que vai ser revelado. Não, está falando de alguém que é irreconciliável, que não perdoa. Está falando de alguém que ama a si mesmo. Nós estamos falando de pecado que às vezes a gente acha e é até comum. Se a gente falar: alguém caiu com adultério, nossa, que feio. Alguém egoísta, porque ele pensou nele mesmo. Ele tinha um prato de comida, em vez de dividir com alguém, ele comeu sozinho. Mas está certo, né? A gente até acha normal. Não estou falando de pecado que vai ser revelado, mas Deus estava falando: esses homens não irão longe. E quando eu pensei em ir longe, o capítulo está falando de uma viagem que é distante. O capítulo está falando de uma viagem que não é daqui para os Estados Unidos ou daqui para a Europa, é daqui até Nova Canaã. E quando a Bíblia diz que não é longe, na hora vem no meu coração aquilo que o pastor William fala sempre: nós somos tirados do Egito e nós nos perdemos no deserto. Porque a gente pensa que o Egito é o mundo. Ah, fomos tirados do mundo. E que a gente pensa que o deserto é a luta. Ah, e tem tanta luta, tem tanta coisa acontecendo. Mas no deserto, se a gente se lembra, tinha pão que caía do céu todos os dias. Se eles queriam comer carne, vinha cordonizes na mão deles. De noite eles não passavam frio porque tinha uma coluna de fogo. À noite, de dia eles não queimavam no sol porque tinha uma nuvem. Eu não sei se o pé dos meninos crescia ou o sapato crescia no pé deles. A roupa crescia com eles. Tinha provisão. Eles queriam água fresca, saía na hora. Deserto não é luta. Porque se fosse luta, tem tanta provação na luta. Deserto é uma vida que não tem propósito. É uma vida para quem não quer ir longe. Porque se Canaã fosse o céu, quando eles chegarem em Canaã tinha muralha para derrubar, tinha gigante para vencer. O céu não vai ter isso. Nós chegamos na Nova Canaã, não tem muralha para derrubar, não tem gigante para vencer. A Bíblia diz só os vencedores. Quem chegar lá já venceu. Quem está entendendo, diga amém. E o deserto então se tornou um lugar de quem não vai longe, de quem fica rodando sempre perto, circulando montanha. E eu fiquei pensando: Deus, puxa, às vezes a gente vai olhando para a nossa vida e pensa: está tudo legal, está tudo santo. A gente grita: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E será que se Deus ouvir a nossa voz e voltar, Ele nos pega e nos encontra nesse lugar? Sabe, Paulo, ele estava para ser decapitado e ele começa ali a fazer uma reflexão de Deus. Porque se está na Bíblia, foi inspirado por Deus. Tempos difíceis. Talvez Paulo estava ali pensando, os homens que pensam em si mesmo, e ele começou a relatar através do Espírito Santo. E eu comecei a pensar nisso também. Maranata, a gente cantou hoje aqui: vem, volta Senhor.
E se ele voltasse mesmo? E se ele tocasse a trombeta agora, e a gente cheio das razões, porque os nossos pecados da nossa mente grandes, adultério, roubo, prostituição, a gente não faz. Sou um homem sério, eu pago as minhas contas, eu não tenho outra esposa, eu sou uma pessoa séria. Se nós olhássemos apenas para esses pecados e esquecêssemos o que a Bíblia está dizendo, que esses homens não iriam longe. Eu comecei a pensar isso na minha oração, Senhor. Eu falei, Deus, eu preciso parar de resistir à mudança que Deus quer fazer em mim. A mudança que Deus quer fazer em mim, a gente tem que parar de resistir e dizer, não, eu já estou bom nisso, eu já estou bom naquilo. A gente para de converter, porque conversão é mudança de caminho. Toda vez que a gente está num caminho que não é legal, precisa mudar. Eu já falei para vocês, mas talvez para alguns vão ser novo. Eu conversava com um amigo e eu falei com ele, eu queria que você imaginasse uma garota de programa, que tem o seu programa muito caro e ela ganha 30 mil reais por mês fazendo programa. Ela tem uma filha porque ela é mãe solteira, e ela pega essa menina agora estudando na escola particular melhor de Belo Horizonte. Ela consegue ir nos melhores salões, ela faz 2 viagens por ano, uma internacional e uma nacional. Ela tem um carro importado. Ela mora num bom apartamento, com tudo mobiliado. Ela tem uma vida regalada, ela come fora, nos bons restaurantes. Ela tem uma vida muito tranquila. Então, um dia ela ouve a palavra do Senhor e se converte. E ela larga a vida de prostituição. E agora, ela não tem profissão e ela vai trabalhar de balconista. Descontando as coisas do salário, ela ganha 800 reais por mês. Ela precisa tirar a filha da escola particular porque o salário já não dá. O carro importado, o IPVA é muito mais caro que isso, ela precisa devolver. Ela não consegue mais pagar aquele aluguel caro, frequentar os lugares caros. E ela começa a fazer tudo mais simples. Filha na escola particular, pública, carro talvez nem consiga ter. E ela começa a mudar de vida. E eu falei com esse meu amigo, ele falou, é verdade, muito lindo isso. Uma transformação, ela mudou de vida. E eu falei, por que uma prostituta aceita Jesus e muda de vida, e um empresário aceita Jesus e não precisa mudar? Por que o músico aceita Jesus e não precisa mudar de vida? Eu escuto música do mundo para pegar as melhores técnicas. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. A gente fica copiando imundície, porque Deus, o que a gente fala para Deus é, eu vou copiar do mundo, Deus, porque o Senhor não pode me dar o que eles têm. Não, pastor, não, arrogantes, não querem se transformar do que a Bíblia diz. A gente não quer se transformar, pastor, escutar a música do mundo, o que tem? É só de vez em quando. Não, eu só escuto as músicas e não falo do diabo. Não, pastor, arrogante, a Bíblia diz assim, olha, eles não querem se transformar, não se transformam por aquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Mas isso não é uma análise para eu fazer de ninguém, é para fazer de mim mesmo. De olhar para mim e falar, o que tem na minha playlist, o que tem na minha geladeira, o que os meus filhos veem, o que a minha filha, a minha esposa está vendo, o que é que o pessoal lá no meu trabalho, o que é os meus empregados, o que é os meus colegas. Porque na hora que a gente tem um monte de colega, está tudo legal, muito top. Mas na hora que acontece alguma coisa, ninguém quer fazer nada. Um dia o rei Ezequias fez uma oração a Deus. Jesus estava para voltar para o rei Ezequias. Ele estava doente, o profeta entrou lá e disse a Ezequias, você vai morrer. E a Bíblia diz que ele virou para o lado e fez uma oração. Disse, Deus, olha para a minha fidelidade. Olha o quanto eu sou fiel, Senhor. E antes do profeta sair do pátio do reino, Deus manda voltar, volta lá, fala com ele que eu vou dar ele mais 15 anos. Eu fico pensando assim, se eu fizesse oração, Deus ia voltar lá e falar, talvez, você ia morrer 10 horas da noite, agora você vai morrer 1 hora da tarde. Sua fidelidade está, desde ganhar você vai perder mais umas horinhas aí. Foi misericórdia. 15 anos. Mas Deus tinha um recado para ele. Ezequias, põe em ordem a sua casa. Ezequias, ponha em ordem a sua casa. Só esse recado. Podia ter falado com ele tanta coisa. Olha, aproveita bem esses 15 anos, faça isso, ganhe mais para o reino, faça aquilo lá, faça aquilo e tal. Ezequias, ponha em ordem a sua casa, porque daqui a 15 anos eu vou voltar. Põe em ordem a sua casa, porque vou voltar. E sua casa precisa estar em ordem.
Se você vai agora e exebrar Ezequias, põe em ordem a sua casa. E o filho de Ezequias, com 12 anos, assumiu o trono. Conta rápida. Ezequias, 3 anos depois dele receber esses 15 anos, o filho dele nasceu. Mas ele não criou o filho dele no caminho do Senhor. Ezequias não criou aquele menino como Deus falou, põe em ordem a sua casa. E segundo a Bíblia, ele foi um dos piores reis de Judá. Ele foi um dos piores reis de Judá. Ezequias não colocou em ordem a sua casa. Quem sou eu para julgar? Ezequias foi para lá ou para cá? Não sou eu. Mas Deus deu uma ordem que ele não cumpriu. E no meu coração eu fiquei pensando nisso. Põe em ordem a sua casa, Sandra. Põe em ordem a sua casa. Parece que não é pecado, mas pecado é errar o alvo. Toda vez que eu trato ruim em minhas filhas ou a minha esposa, estou errando o alvo. Toda vez, filho, que você desobedece, está errando o alvo. Toda vez que a gente faz algo que a gente não deve fazer, erra o alvo. Mas eu sei que quando eu fiquei isso, eu quero falar para vocês, o sentimento estava no meu coração, que talvez nem passa na mente de vocês. Foi não, Deus, não é isso tudo também não. E esse versículo voltou no meu coração falando irreconciliáveis. Não consegue pedir perdão. Se rejeitam a palavra que vai mudar a sua vida. Eu fiquei pensando, Deus é comigo mesmo. Sou eu. Eu preciso parar de resistir a essa mudança que Deus quer que eu tenha. Talvez você tenha a diferença de mim. A gente precisa ser mais doce, mais suave, tratar as pessoas diferentes, mais amáveis. Tentar caber nesse versículo sem encaixar eles em nós. Cada palavra dessa não encaixar como encaixou na minha vida. Cara, às vezes você é sem afeição natural. Que isso, Deus, eu amo tantas pessoas. Ama. E aquela pessoa que passou lá e você viu assim, eu falei, nesse dia não amei não. Meu filho, você é egoísta. Eu, Deus, eu dou as coisas para os outros. E aquele dia assim, aquele dia, só nesse dia que eu estou lembrando aqui agora que o senhor me lembrou, também não. Você desobedece. Eu? Que isso, eu fiz do jeito que ele falou, mas por dentro era. Meu Deus, eu fui ficando em crise pensando, Deus, eu não quero me encaixar nisso mais, me ajuda. Me ajuda a sair disso, porque eu não quero ser desses homens que a Bíblia está dizendo, eles não irão longe. Sabe, esta noite, e eu tenho algo no meu coração, eu sempre digo isso. Eu quero levar essa mensagem para sempre da cruz. Quero trocar por uma coroa, não apenas para falar uma coroa de glória. Eu quero chegar no céu e falar, Deus, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. De vez em quando a gente vê pessoas falando assim, salvo uma vez, salvo para sempre. Paulo estava dizendo, eu combati até agora, eu tive que guardar minha fé, porque nem eu tenho certeza, eu estou indo embora com a fé guardada, que o dia que o Senhor me chamar lá, os mortos ressuscitar primeiro, eu vou estar lá. Paulo estava guardando a fé, e eu fico pensando, e eu vou falar que eu estou salvo? Tenho certeza, porque a graça é de graça, mas custou tudo para Jesus. A graça é de graça para nós, mas para Jesus custou tudo. E eu fiquei pensando em mim, e pensando, Deus, como eu vou me apresentar diante do Senhor? Como vai ser esse tocar de trombeta? Será que eu não vou longe, vou ficar andando por aqui mesmo? Culto após culto, uma boa mensagem para não viver. Outra boa mensagem para não viver. Outra boa mensagem para não viver. Devocionais, tempo sozinho com Deus poderoso para não mudar a minha vida. Para minha história não ser transformada naquilo que Deus fala comigo. E eu resolvi compartilhar com vocês isso. E eu fiquei pensando, cara, é fácil demais quando a gente chega na igreja e fala, olha vocês. Difícil é quando fala assim, Deus falou assim comigo. Nem era com vocês, é só compartilhar o que Deus falou no meu coração. E eu sei que foi um dia de aquebrantamento no meu coração e pensando, Deus, não volta hoje não. Espera só mais um pouquinho. Espera de verdade eu mudar, Deus. Porque arrependimento é legal. Se a gente vir hoje na frente aqui, a gente sempre faz um convite, nós vamos cantar, vem aqui na frente, peça perdão a Deus, e a gente vem na emoção, mas acaba de sair dali e comete as mesmas coisas. A gente não muda, a gente é irreconciliável, a gente não muda o que nós somos. Sai dali e fica a mesma coisa. Sai do culto, abençoado, a mulher fala alguma coisa, você já sai, né? Reclama, já briga, e aí já atrapalhou tudo que a gente ouviu. Mas talvez é uma mudança que está dentro de nós. E talvez a oração foi como a minha. Senhor, quero parar de resistir, porque eu penso que eu posso fazer a mesma coisa que Janes e James. Fazer pela minha força o que o Senhor só pode fazer pelo milagre. E de vez em quando dá certo, Deus.
De vez em quando eu transformo em umas águas em sangue, de vez em quando eu transformo umas varas em cobra, mas Senhor, eu preciso parar de querer fazer com a minha força, só o Senhor pode fazer. Se você ler o livro de Ramsés, que foi o irmão de Moisés, ele tem uma explicação para cada acontecimento das pragas, cada uma delas. Que o sangue foi por causa do sangramento nos peixes, e aí por causa do sangue dos peixes que ficou na água, os sapos tiveram que sair para a cidade, e porque os sapos saíram para a cidade e morreram lá, com muita morte de sapo, dei muita mosca, porque as moscas picaram as pessoas, por isso vieram as feridas, e para cada uma das coisas tem uma explicação. Para cada uma delas. E eu também dou uma explicação para tudo. Não, eu sou meio assim porque eu fui criado assim. Eu falo meio duro assim porque eu fui criado sem meu pai. Eu falo assim porque eu sofri muito. Eu tenho uma explicação para tudo. Para tudo na minha vida que você falar, eu tenho uma explicação. Pensa num cara que gosta de ganhar discussão, é eu. E eu ganho até de mim mesmo. Às vezes eu falo, Santos, você precisa mudar. Não, olha, fomos criados sem pai. Tadinho de você. Pode ficar assim, meu filho. Que luta. Eu tenho uma desculpa para tudo. Eu tinha desculpa para tudo. Você falasse, não faz isso. Eu falo, mas por quê? Eu quero que me explique. Tem que provar na Bíblia. Tem que provar. Não, Deus já tinha falado comigo. Eu sabia que estava errado. Mas eu ficava lá discutindo comigo mesmo. Mas nesse dia eu falei, Deus, eu sei que não vai ser o apontar de uma outra pessoa. E que seja para até que a gente fique um pouquinho de vergonha. Que às vezes alguém fala assim, você é pastor? Sim, mas você está reclamando tanto. Eu falo, não, eu não estou reclamando não, eu estou só falando a verdade. Que de vez em quando é reclamar. Tomara que o irmão não esteja aqui não, mas eu fui arrumar meu carro. E ele arrumou o carro e não ficou tão bom assim. E eu tinha voltado lá umas 3 ou 4 vezes. Na 4ª vez que eu voltei lá, eu falei, hoje eu vou falar com ele, esse negócio não ficou bom. Está molhando meu porta-malas, hoje eu vou falar. Não, hoje eu vou falar. Eu cheguei lá e falou assim, é Deus, cara, tem certeza. Você é pastor? Eu falei, miserável. Logo isso, que ele não perguntou outra coisa, você é atleticano, sei lá. Sou. De qual igreja? Da Igreja Batista da Paz. Do pastor William? Sim. Fala com ele de fulano de tal. Conheço ele demais. Nossa, a mãe dele fez assim por mim. Eu falei, ficou muito bom esse porta-malas. Top. Legal. Esse aqui é muito bom. O trabalho aí ficou da hora. Estragou de novo, mas não vou levar lá não. Bom. Cara, eu fiquei pensando, às vezes preciso de alguém falar assim, mano, você ia dar uma nota. Se não é alguém que te conhece, se não é alguém que te conhece, o pastor William, você ia ser duro com o cara. Já vim aqui 5 vezes, e você não resolve. Fiquei pensando, meu Deus. Ainda bem que Deus falou com esse moço lá, sei lá. Lembra que esse cara é pastor, lembra para ele. Fala, meu filho, toca nele. E eu comecei a pensar nisso, falei, Deus, preciso mudar de vida. Preciso ter coragem de ir no clamor como aqui e falar, Deus, eu preciso mudar isso, eu estou encaixando nesses negócios. Deus, eu não quero, porque quem encaixa aqui, a Bíblia diz que não vai longe, Senhor, eu não quero ficar perdido no deserto. Sair do Egito e ficar perdido no deserto não é a minha, Pai. Eu quero sair daqui, quero chegar em Jerusalém. E eu fiquei com muita vontade de compartilhar isso com vocês. Provavelmente não tem nada a ver com vocês, talvez vocês não encaixem em nada disso aqui que esse versículo fala. Só vai estar eu aqui na frente orando, mas eu queria muito falar com vocês isso. Estava no meu coração. Pensando, Jesus vai voltar. Jerusalém, a nova Jerusalém já está pronta. E Ele quer que a gente acerte o caminho. E não fique como esses que não vão longe, girando em círculo, girando em círculo. O mesmo sol que endurece o barro, derrete o gelo. É o mesmo sol. De repente alguns de nós vamos ouvir essa palavra e falar, puxa vida, sei que foi para o pastor Sandro isso, mas eu também quero mudar a minha vida. Outros vão endurecer, que mensagem ruim. Não tinha outra mensagem para fazer. Outros vão ficar aí de cabeça baixa, olhando para o lado, falando, nossa, por que não é o pastor William? Por que o pastor ele viaja? Eu não estou aqui para convencer ninguém. A única pessoa que precisa se convencer aqui sou eu. Mas o mesmo sol que endurece o barro, derrete o gelo. É o mesmo Deus. Talvez o seu coração está duro, ou talvez ele está quebrantado, eu não sei. Mas é a mesma mensagem, é o mesmo Deus. Você que vai tomar uma decisão hoje de escolher sair daqui a mesma coisa ou se render a Deus e dizer, Pai, eu me rendo. Eu quero, Senhor, falar que eu preciso mudar. A gente sempre chama para vir no altar e parece uma coisa chata, né? A gente foi em algumas igrejas fazer implantação e eles não tinham o hábito de chamar no altar. E o pastor falou comigo, pastor, aqui a gente não chama no altar e quando o senhor chamou veio todo mundo.
Porque eu sempre lembro que, 2 Reis, no capítulo 2, tinha os chifres no altar, e quem entrava na igreja, ele estava jurado de morte. Se ele ficasse no altar, ninguém podia tocá-lo. E quando você vai no altar, você está falando assim: ninguém mais me mata, porque eu já estou me matando. Ninguém mais pode tirar minha vida, porque eu já estou entregando. Não sei se vocês lembram quando Saul deu uma doida, quando Salomão deu uma doida nele e resolveu matar os amalequitas, que Deus falou que não era para ele matar. Ele mandou os homens lá e eles voltaram. Falou: Salomão, não dá para matar eles não. Por quê? Porque estão no templo, cara, estão lá no altar. Não, chama eles lá fora, fala que a gente não vai fazer nada com eles. Não sei por que eles acreditaram nos caras. Acho que a palavra de rei valia, né? E eles saíram, quando eles saíram lá fora, eles mataram ele. No altar não pode ser morto. Quando a gente vem no altar, a gente já está morto, a gente já entregou. Então nessa noite eu queria que, se você tem uma reflexão, se você achou que talvez não era para você, ou até triste com essa mensagem toda esquisita, que nem é uma mensagem, é um devocional, perdoa. Eu só queria compartilhar isso com você. Mas se Deus falou no seu coração, eu queria te chamar para ficar de pé, que você fechasse seus olhos. Sabe, tem palavra que a gente toca no outro e fala assim: viu? Era para você. Não. Tem umas que é assim: se Deus falou comigo, é para mim. Agora, se não falou, fique em paz. Deus um dia vai colocar a gente diante de um tribunal e Ele vai lembrar para a gente todos os cultos que a gente foi, todas as palavras que a gente ouviu, todas aquelas que a gente criticou no nosso coração. Talvez aquele pregador que a gente não queria nem ver, um dia vai estar patente diante dos olhos dele. Ele vai lembrar para a gente: fica tranquilo. A Bíblia fala que nada vai passar em branco diante do Senhor. Talvez não foi hoje, mas feche os seus olhos. Os meninos vão cantar, e se você sentir no coração, eu queria orar por você. Se você sair do seu lugar e quiser vir, se não quiser, fique no seu lugar. Quero que você fique com liberdade, mas dizer: Deus, não quero me encaixar nisso aqui nunca mais. Diga para ele: eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala para mim. Fala pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo.
Quando eu terminei o meu tempo sozinho com Deus, eu fiquei lembrando de Romanos no capítulo 17, a partir do 7. E eu fiquei questionando a Deus e falando: Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, Pai. A lei do meu entendimento, Pai, sabe o bem que eu tenho que fazer, mas a lei da minha carne busca o mal que eu não quero, Pai. Quem me livrará do corpo desta morte? E o Espírito Santo veio no meu coração e me lembrou o resto do capítulo, do versículo que diz: nenhuma condenação há para aqueles que não estão no mundo, mas que estão no Espírito, que andam segundo o Espírito de Deus. E eu comecei a falar: só tem uma saída para mim, é clamar o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu quero confessar aqui que eu preciso mudar a minha vida, mas eu não consigo sozinho. E eu comecei a orar e falei: Espírito Santo, toma minha mente, toma o meu coração, Pai. Toma, Senhor, quando eu estiver dirigindo, toma quando eu estiver andando na rua. Espírito Santo, seja todo o meu falar. Espírito Santo, seja o meu viver. Espírito Santo, seja o meu agir. Espírito Santo, haja em mim de coisa que eu não consigo fazer. E eu comecei a entregar o controle na vida dele. E uma visão veio no meu espírito. Eu consegui ver eu sentado de um carro dirigindo. Então eu saía do banco do motorista, sentava no banco de trás, e alguém tomava a direção daquele carro e me conduzia. E eu entendi: senta no banco de trás, meu filho, dependa totalmente de mim. E eu comecei a clamar o Espírito Santo. Eu comecei a clamar o Espírito Santo. E eu sabia que eu não estava sabendo orar como estava convindo ao Espírito Santo. E eu comecei a orar em línguas. E de repente fui tomado por algo que eu já tinha vivido há muito tempo atrás. Senhor, dá para fazer, Pai, porque o Teu Espírito Santo mora em mim, Senhor. Tudo que eu te chamei o Espírito Santo para fazer, eu faço bem na minha vida. Tudo, Pai, que eu te chamei para o Teu Espírito Santo vir cá em mim e fazer, eu fiz melhor, Pai. Espírito Santo, não larga a minha vida. Talvez você está aí pensando: não tem jeito, não tem saída. Mas eu queria que você levantasse a sua mão. Você cantar: vento de poder, vem sobrenatural. E se você tem vontade, entrega a sua vida para o Espírito Santo. Fica falando com Ele: Espírito Santo, entrego a minha vida, meus desejos, as minhas vontades. Mas é para de verdade o Senhor tomar conta de tudo, Pai. Faz o Teu querer, Pai. Vem, Espírito Santo. Tu rodassi benenassi candorodinabia na que eu faço. Renessuche que amurine que na benequete. Raste cadochei bionove na quete. Ronomoste queira de benonuia no sei. Raste cara subiana mas. Retgendori amore ne que ali resteke. Ver do mori desse o romanteca eu baquer. Reanimostei de pena seca. Rieno piede si quem balandaia na messe. Rome nasce. Senhor, pessoas estão se rendendo aqui, Senhor, para te conhecer mais, para conhecer-te mais. Queremos entregar tudo, Senhor, tudo na nossa vida. Pai, toma o controle, Senhor.
Pai, pega o controle do nosso celular, Senhor. Pega o controle, Senhor, dos nossos aparelhos, ó Pai. Pega o controle da nossa televisão. Pega o controle das nossas emoções, Pai. Pega o controle da nossa vida, Deus. Pega o controle, Senhor. Senhor, nós estamos nos rendendo, Senhor, para te conhecer, mais. Espírito Santo, vento de poder, nós queremos te conhecer, Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Muito obrigado. Eu me rendo. Eu reconheço, Pai, eu me rendo, Pai. Pra conhecer. Eu não quero resistir, Senhor, à tua palavra, Deus. Pra conhecer-te mais, eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te Aleluia. mais, eu me rendo. Mesmo que te conhecer doa, Pai, mude tudo dentro de mim, Senhor. Eu me rendo, Pai. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer Eu te adoro, papai, porque o Senhor tinha um encontro marcado comigo hoje, porque o Senhor não podia me deixar viver mais um dia, mais uma semana, sem entender sobre essas verdades. Eu te agradeço, papai, porque há coisas tão profundas que talvez é difícil entender, mas o Senhor vem nos revelando, o Senhor vem nos levando a lugares mais profundos, porque eu sei que o Senhor tem levantado, Senhor, uma igreja, Senhor, santa e pura, uma igreja, Senhor, que não está simplesmente querendo viver o que vivemos até hoje, nós queremos encontrar um lugar mais pertinho. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui hoje à noite. Senhor, não nos deixe voltar desse ambiente, Senhor, não nos deixe sair, Senhor, dessa atmosfera e esquecer, Senhor, da transformação, das palavras, da verdade, Senhor. Senhor, eu quero rasgar o meu coração diante de Ti. Me muda, me muda, me muda, porque quando eu me encontro nesses lugares, eu sei que é a resposta, eu sei que é a solução. O Senhor é a minha resposta, o Senhor é a minha solução, e eu me converto mais uma vez, Senhor, eu mudo de atitude, mais uma vez, Senhor, eu mudo de direção, e eu te adoro, porque o Senhor não me deixou passar sem viver essa oportunidade. Te damos graça, nos rendemos à sua vontade. Você pode começar agora a agradecer a Ele. Comece a falar: te agradeço, papai. Te agradeço porque eu sei que daqui pra frente o Senhor preparou tempo novo. Ei, babos de corra, bacô, bacô, darabajê, secodabacô, tempo novo, tempo novo,
tempo novo, tempo novo, tempo novo. Erababachou, rei da condista erabacou, bracudeirabacheira labachei. Está chegando um tempo novo, tempo novo, tempo novo. Tempo de poder, sopra em meu viver. Faça eu querer, faça eu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faça eu querer, faça eu querer em mim. Aleluia, aleluia. Você pode adorar o nome dele. Começa a dar glória, começa a falar, nós te amamos, te adoramos, te adoro. Começa a aplaudir ele, mas abre a boca e vai dando glória, nós te adoramos. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui hoje, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Glória ao teu nome, Senhor. O Senhor seja louvado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.